Hello, English students. Welcome to your English class number 32 of the basic level. Open your PowerPoints. Let's go straight to slide number 2. Nós temos aqui no slide número 2 um pequeno vocabulário aqui para iniciar a aula, tá bom? Um vocabulário extra para vocês. Que é curioso, são nomes de insetos. Tá? Então a gente tem aqui duas formas de falar a palavra insetos em inglês. Pode ser bugs e pode ser insects, né? Que é mais parecido com o que a gente fala aqui. Muito bem, então eu vou seguir e vou falar aqui o nome em inglês e português dos insetos. Então nós temos ant, que é formiga. É a mesma pronúncia de tia, tá? Em alguns lugares, dependendo da região, eles podem falar tia um pouco diferente, aunt, ou enfim. Mas no inglês americano normal, eles vão falar tia como ant. E é formiga também, só muda a escrita, tá bom? Ant de tia tem um U após o A. Depois nós temos bee, que é abelha, né? Dois E's juntos fica com som de I, então por isso que fica bee. Beetle, né? Dois E's juntos novamente, besouro, né? Igual da banda, só que eles trocaram um E ali pela letra A. Butterfly, é isso mesmo, é a junção da palavra manteiga com a palavra voar. Não tem nada a ver com inseto, mas butterfly é borboleta. A próxima é bem engraçada, gente, ó. Essa palavra, ela vem por conta do som. Por quê? Barata em inglês é cockroach, porque é o som que eles entendem que faz a barata quando você pisa nela, que ela faz um barulho crocante, assim, de cockroach. Então, esse é o nome da barata em inglês, baseado no som que faz quando você pisa nela. E aí, o verbo voar também é a palavra mosca, tá? Então, mosca é fly. Ladybird é joaninha, ladybird. Mosquito se escreve igual, só que no inglês americano vai ser falado mosquito, ok? Mosquito. E esse aí fica fácil para todo mundo conhece o Homem-Aranha, né, como Spider-Man, então Spider é aranha, ok? Bom, seguindo em frente, nós vamos para o assunto principal da aula, que é sobre a pandemia. Então, quando vocês precisarem, tiverem ou for o caso de falar, conversar em inglês com alguém sobre a pandemia, tem muitos vocabulários que não são utilizados no dia a dia, que são utilizados especificamente por quando se fala de uma pandemia. Então tem bastante vocabulário novo aqui legal para vocês aprenderem. Eu vou ler o texto e na aula a gente vai traduzir o que esse texto tá falando, tá bom? Bora lá? Então vamos lá. COVID-19 pandemic. COVID-19 is an infectious disease caused by coronavirus. It's the first pandemic since the Spanish flu in 1918. The virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when the infected person coughs, sneezes, or exhales. You can get infected by breathing near the virus if you are within close proximity of someone who has COVID-19, or by touching a contaminated surface, and then your eyes, nose, or mouth. Best way to protect yourself from this disease is isolation. The whole world was in quarantine for at least 3 months. If it is really necessary to go out, the recommendations are to keep distance from other people, wear face mask, and cover your mouth when you sneeze, and wash your hands frequently or using alcohol gel. Some of the symptoms are mild fever, dried cough, tiredness, and headache. Although most people don't show symptoms, so most people don't need to get any special treatment. Muito bem, gente, vamos falar aqui sobre as palavras que vocês vão encontrar aqui nesse vocabulário, né, nesse texto. As palavras estão sempre traduzidas, né, as que estão em vermelho. Então, a gente começa aqui com disease, né, que é doença. Bom, vamos passar um pouquinho para baixo. Terceira linha, through, é aquele TH seguido do R. Ele é difícil da gente pontuar, né, porque
além de ter que fazer o ponto do TH, do TH, né, o som do TH, que é língua entre os dentes, você tem que colocar o R depois, então fica through, ok? Coffees, né, tá na quarta linha ali, primeira palavra da quarta linha, coughs, parece a palavra café, né? Mas olha só, preste atenção. Café em inglês termina com 2 Es, então você tem que puxar o som do I no final, então fica coffee. Coffee é a bebida, é o drink. E cough é tossir, tá? Cough. Então, cough e coffee, ok? Essa é a diferença. Aí tem sneezes or exhales. Então, você fala X e o H você fala com som de R, exhales. E o LE fica com som de yo, né? Então, exhales. Essa palavra é um pouquinho difícil. Bom, breathing, TH, sonzinho aqui, língua entre os dentes. Touch a surface, ok. Tem uma palavra que muita gente falava errada, achava que era quarantine, mas não é quarantine, tá? Quarentena, gente, é quarantine mesmo. E o resto eu acho que dá pra gente ir falando durante a aula, né? Então esse é o texto bem interessante, fala quando começou, né? Sobre quando começou as informações que a gente tinha, né? Como que se pega, como se proteger, né? E os sintomas. Então, esse texto aqui abrange bem vários pontos da Covid. Covid Vocabulary. Então, aqui a gente vai dar ênfase a algumas dessas palavras que a gente falou aqui e outras, tá? Então, nós temos aqui uma lista de symptoms, né? Lá não estavam todas essas palavras, aqui foram acrescentadas algumas, porque aquele texto é um pouco mais antigo. Então, aqui a gente já tinha mais informações. Então, nós temos tosse, que é cough, nariz escorrendo é runny nose, febre, fever, dor de cabeça, headache, falta de ar é shortness of breath, perda do paladar, loss of the sense of palate. Então aqui, ó, é um pouco diferente, né? A tradução não é ao pé da letra, perda do paladar. Eles falam perda do sentido do paladar. E a mesma coisa, perda do olfato, perda do sentido do olfato, né? Loss of the sense of smell, né? Smell, cheirar, olfato em inglês é a mesma palavra. Prevention, né? Prevenção. Wear face mask, keep distance from other people, sanitize the hands with hand sanitizer or alcohol gel. Então, aqui vocês também vão traduzindo durante a aula, mas só para falar que hand sanitizer, ele cobre álcool gel ou qualquer outro produto que você utilize para desinfectar as mãos, né? Então, ele normalmente as pessoas não vão comprar álcool gel, vão falar alcohol gel. Eles vão falar hand sanitizer, ok? How to stop the spreading, né? Como parar a propagação. Isolation, cover mouth and nose when sneezing and get vaccinated. Treatment, tratamento. Rest, take fever medications for mild cases. The person is having trouble breathing, they should seek for medical care in worst case hospitalization. Temos aí as traduções dessas palavras diferentes, tá? Internação é hospitalização, né? Hospitalization. Então é como eles chamam de internação. Então ficar internado é to be hospitalized e assim por diante. A gente vai usar essas palavras. Muito bem, slide number 5, nós temos a parte gramatical dessa aula, que é o estudo de 3 preposições, tá bom? Nós temos o with, o by e o over. O with, ele é bem tranquilo, ele tem uma única tradução e ele significa com. Então, quando você quiser usar com em inglês, salvo algumas exceções que tem uma regra que você tem que usar uma outra preposição, mas, na maioria das vezes, 99% dos casos, quando você quer falar com em inglês, você vai lá e fala with, tá? Bem simples, sem erro. E se você quer dizer o contrário, você acrescenta a palavra out, tudo junto. Então, fica without. TH de novo ali para você colocar a língua aqui, a pontinha da língua entre os dentes. Without, ok? Que aí significa sem.
Aí tá dizendo a preposição with tem a tradução com e é utilizada com vários propósitos. Veja os exemplos a seguir. Então temos alguns exemplos aqui que vocês vão ler na aula, vão traduzir também. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à pronúncia deles. I ordered. Lembra do som do ED, gente, que a gente não pronuncia normalmente? Então não é ordered, é I ordered a sandwich with a drink. Depois. Were you the one talking with an accent? Accent é sotaque. Pode ser acento também, tá? Mas em inglês, como não tem acento, normalmente quando eles vão falar de accent, eles estão falando de sotaque. Were you the one? É só uma maneira de falar, era você? Era você a pessoa? Era você um? People with a lot of money are not always happy. She agrees with me. Tá? Então são alguns exemplos de situações diferentes em que a gente usa o with. Depois nós vamos pro by. O by e o over já são casos um pouco diferentes. Essas preposições, elas são utilizadas em situações diferentes e com traduções diferentes. Então aqui a gente vai passar caso a caso, tá? E utilizando exemplos também para que vocês entendam bem. Então, o primeiro uso do by que a gente tem aqui é para indicar proximidade, sendo traduzido como perto ou ao lado. Então, nós temos 3 exemplos aqui. We have 3 examples. Can I sit by you? He was standing by me. The post office is by the bank. Vamos lá. Slide number 6, continuando com o by. Usado para indicar algo feito por alguém, usando a voz passiva. A voz passiva a gente ainda não chegou lá, né? Não estudamos essa matéria. Mas a voz passiva é quando você vai falar assim, foi feito por, foi usado por, foi ligado para. Então, quando a pessoa não é a pessoa que está fazendo a ação, é a pessoa que sofre a ação. Nesse caso, quando a gente quer indicar que foi algo feito por alguém ou pelo fulano, a gente vai usar o by, tá? Com a tradução de por ou pelo. Então, nós temos 2 examples here. The flowers were delivered by a postman. The branch office was closed by the head office. Outro uso, usado para indicar uma ação com um propósito específico. Sabe quando a pessoa pergunta assim pra você, como que você conseguiu tirar 10 nessa matéria? Aí você vai falar, estudando, né? Em português, é só o verbo que a gente usa no gerúndio, tá? Então é uma palavra só. Em inglês, antes desse verbo, você tem que colocar o by, que é uma ação com um propósito específico. Estudando, eu consegui tirar 10. Então, esse é um exemplo, tá? Então, você vai usar o by em frases que indicam um propósito específico, né? Uma ação com um propósito específico. E aí, ele tem 2 situações aqui. Quando o by é seguido de um verbo, ele não tem tradução, tá? Então, que nem eu falei, estudando. Como você conseguiu passar na prova, tirar 10? By studying. Aí eu vou traduzir como estudando. Se a frase não for seguida, né? Se o by não for seguido de um verbo, aí vai ser a tradução como por, tá? Por tal meio, por tal jeito, ok? Então, nós temos 2 formas aqui. Uma forma ele vai ter tradução e outra não, tá? Mas na maioria das vezes o by vai vir seguido de um verbo, né? Que a pessoa vai estar explicando como chegou àquele resultado. Então, nós temos 2 examples here. You can pass the exam by preparing for it. Viu que depois tem um verbo? E esse verbo, né, ele vem na sequência do by, né, vem com ing. Mesmo se ele não tiver no gerúndio, ele tem que ter ing, tá? Porque o by é uma preposição e existe uma regra em inglês que diz que se o verbo vem seguido de uma preposição, mesmo que ele esteja no infinitivo, né, ele vai ter que ser acrescentado o ing, como se ele estivesse no gerúndio, né? Lembra do gerúndio? O verbo que termina em ando, endo e indo? Em inglês ele termina em ing, né? Mas se ele é seguido de uma preposição, pode ser que a tradução dele tenha ing e pode ser que não, tá? Porque obrigatoriamente ele vai ter que ter ing.
A gente vai estudar isso, não se preocupe se você não conseguiu entender completamente o uso da preposição e o verbo com ing, a gente vai ver isso no Book 2, ok? E a próxima frase. She finally broke the record by pure effort. Aqui vocês já viram que o by não é seguido de verbo, né? O pure é um adjetivo, né? Então, aí, no caso, ele tem tradução. Ele vai ser por. O de cima já veio seguido de um verbo, então ele não vai ter tradução. Mais um uso do by aqui, gente. Esse vai ser o último, tá bom? Do by. Depois a gente ainda tem o over. Usado para indicar um meio ou método. Então, pode ser um meio de transporte ou qual o método que você usou para fazer tal coisa, né? Então, tem alguns usos aí que você pode utilizar o by, né? Com a tradução de por ou pelo ou de, tá? Que é através de um meio ou método. Example number 1. Please send this package to Russia by airmail. Né? E o outro, I came here by subway, tá? Então, o método de envio do pacote para a Rússia foi por tal coisa. Eu vim aqui de tal meio de transporte. Alright? Continuing. Over. Então, o over também ele é um pouco complexo, assim como o by. O over é o seguinte, ele tem situações em que ele não tem tradução at all, que ele tá só acompanhando ali, ele tá fazendo um papel de coadjuvante. E outras situações ele vai ter traduções diferentes, tá bom? Então, depende da situação em que o over é colocado. Então, a gente começa com os dois casos onde o over tá na frase e ele não é traduzido, ele só tá acompanhando um verbo, tá bom? Primeiro uso do over acompanhando um verbo é movimento de um local ao outro, tá? É obrigatório colocar o over aqui? Não, tá? Então, quando o over, ele tá só acompanhando o verbo e ele não tem tradução, você não é obrigado a usar. Mas se ele estiver acompanhando ali, é bom você saber por que ele tá ali, né? Ele não vai ter tradução, ele só tá acompanhando o verbo. Então, quando a gente tem um verbo que indica movimento de um lugar para o outro, eu posso usar o over, mas ele não vai ter tradução. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui, ó. Come over to my house for dinner sometime. Esse sometime é meio que uma expressão, né? Você tá vendo que tá traduzido assim, qualquer hora dessas. Ao pé da letra, o sometime é em algum momento. Mas ninguém fala assim, né? Venha pra minha casa em algum momento. Então, a gente tem que traduzir conforme a gente usa, né? O idioma que a gente fala. E o outro exemplo é They sent over a gift for his promotion. They sent over a gift for his promotion. Tá bom? Então, enviaram, né? É um movimento de um lado pro outro. O próximo é usado para indicar movimento para baixo. Então, o verbo que indica o movimento para baixo pode ter o over ali de companhia, mas também não vai ser traduzido. Então, vamos lá. First example. A big tree fell over on the road. Example number 2. Can you bend over and get the dish for me? Okay, então, dois exemplos aí também, um verbo fell, né, que é cair, e o bend. Bend, na verdade, é se curvar. Mas, aqui em português, a gente não fala se curva e pega aquilo pra mim, a gente fala assim, se estica, né? Então, você pode traduzir como se esticar, porque faz mais sentido em português. E aí, os casos em que o over tem traduções variadas, são dois casos também, tá? Então, primeiro caso, quando ele é utilizado para indicar um número ou quantidade maior que o esperado. Então, quando tá acima, a mais, a tradução vai ser por mais ou acima, tá bom? E aí, o over vai ter tradução. Então, two examples. First example is, this amount is over our prediction. Example number 2, kids 12 and over can watch this movie. E o último uso do over é para indicar um período de tempo. Então, a tradução vai ser pelo período de ou durante, tá? Então, dois exemplos. I worked there for over a year. I worked there for over a year. E she did not sleep here over this past month, ok? Então,
pelo último mês, esse past month, pelo mês anterior, enfim. Aí você pode traduzir dessas maneiras, alright? Muito bem, então essa é a parte gramatical da aula. Vamos pro próximo slide, slide number 8. We have the dialogue about COVID-19. Então, o assunto principal dessa aula é mesmo a Covid, para vocês pegarem o vocabulário, né? Como se conversa sobre o assunto, o que você fala, o que tem a ver, né? Então, mais um diálogo aí para vocês poderem pegar um pouquinho mais de conteúdo sobre o assunto, que foi um assunto muito conversado e falado durante muito tempo, né? Graças a Deus já passado, history. Então vamos lá, nós temos Liam e Daisy, tá? Então são os dois personagens, eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí, tá? Não vou falar os nomes dos personagens, eu vou lendo as frases deles na sequência e vocês acompanham aí. Então vamos lá. Hey Daisy, how are you feeling? I heard you got COVID. Yes, I did. I was feeling pretty bad last week, but now I'm much better. Good to hear. How did you know it was COVID? Well, at first I was coughing a lot. Then I started having runny nose and fever. That's when I suspected it could be COVID. These are common symptoms. So, did you immediately take the test? Yes, I did, even though I was sure the test would be positive. And how did you do with the kids? Thanks God they were not infected, so I stayed isolated from them. I was spending all day in my room, and my husband was sleeping with the kids in their room. Good thing is that he has been working from home since the pandemic started. It must have been tough since kids aren't going to school. Yes, it was. I can't wait for the schools to reopen. I'm a little concerned about that. I'm not sure if I'll send my kids to school. Maybe I'll wait until they are vaccinated. That's probably a good idea. Alright, muito bem. Então, passando esse dialogue about COVID-19, nós vamos para os verbos da semana, que tem a ver também, né, com a questão de espalhar, né, e a questão de pegar. Então, vamos lá. Nós temos o verbo to catch and to spread, né? Então, catch é pegar, o passado de catch é caught. Catch, caught. Catch, caught, ok? Two examples. I need to catch that bus. Então, pegar, né, o meio ônibus, o trem, o avião, né, que tá passando, né, que não é um seu, que você vai pegar. Você vai usar o verbo catch. E example number 2. Catch, utilizado como pegar de doença, ou de vírus, ou de infecção, enfim. He caught an infection at the hospital. Vocês veem que hospital se escreve igual, mas a pronúncia fica bem diferente, né? A gente fala hospital. O R, o H fica com som de R e o T também fica com som de R. Então, hospital. To spread, passado a spread também, tá, gente? Os verbos irregulares têm isso, alguns verbos não mudam. É a grande minoria, mas alguns realmente ficam iguais no presente e no passado. É o caso do spread. Two examples. Example number 1. That disease spreads very fast. Example number 2. They spread the gossip. Ok? Então, no último slide aqui, slide number 10, nós temos o vocabulário do vídeo, tá bom? É um vídeo falando sobre Covid também, tá? Tem mais vocabulário aí para vocês pegarem, sobre doença, sobre sintomas. Então, é bem legal, não deixem de assistir, não precisa assistir o vídeo inteiro, vai só até o 2 minutos e 25, tá bom? Então, não se preocupem em assistir todo, porque é só até aí que vão as perguntas do exercício que vocês vão receber também, tá bom, gente? Então é isso por hoje, espero que tenham gostado da aula, vamos nos ver na próxima aula, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando e me perguntando, tá bom? Kisses and I see you in class. Bye!